Nós temos, irmãos, um carinho muito especial pelos nossos pastores, pastor Washington, irmã Rosilane, e é impossível dizer não para pastor Washington. Quando ele me convocou, a primeira reação, tem gente melhor, tem pessoas que lhe conhecem muito mais do que eu. Não, mas eu quero o irmão. Não tem como dizer não, Então, como eu sempre digo, e a irmã Evenil na quinta-feira, falou com temor e tremor, estamos aqui mais uma vez no púlpito da igreja. Obrigado, pastor, por essa confiança que o irmão deposita, nas suas ovelhas, em nome de Jesus. Nós queremos falar hoje, irmão, já que é uma data festiva, uma data alegre, há um ar de festa, não é isso? Há um ar de festa na igreja hoje, e nós queríamos trazer uma palavra sobre personagens do Velho Testamento. Mas o pastor não é velho, Mas mesmo assim, nós vamos trazer um personagem do Velho Testamento, mas que, quando foi chamado ao ministério, ele era jovem. Certamente, talvez da sua idade, quando Deus o chamou. Não quero, nesta manhã, irmãos, esgotar o tema sobre o qual nós vamos falar, que é ministério, o ministério do homem de Deus. Não vai dar para esgotar, irmãos, tenham toda a paciência, que se ao sair daqui, parece que faltou alguma coisa, e vai faltar muita coisa nessa mensagem, Principalmente por causa do tempo também, Então, irmãos, nós queremos, nesta manhã, falar sobre o jovem Isaías. Tem alguém chamado Isaías aqui? Não, Isaías. E o tema, irmãos, o tema e o texto é justamente quando Deus chama Isaías para o ministério profético. Isaías, capítulo de número 6, nós vamos ler. Eu quero pedir desculpas à equipe lá de cima, que eu não trouxe nenhum resumo, não trouxe nenhuma anotação para entregar aos irmãos. Mas confio, e o pastor sempre fala isso, na habilidade que os irmãos têm, para projetar o texto da leitura. Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 8, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? E aí, esta passagem, irmãos, é uma das passagens mais
gloriosas para um homem de Deus. Nós vamos ver aqui a experiência de Isaías e como Deus trabalhou no seu coração no momento em que ele ia e foi ao templo. Isaías passou por 4 reis: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Isaías está considerado como um dos profetas maiores, não porque o seu livro aqui tem 60 e tantos capítulos, mas por conta da extensão do seu ministério na face da terra, que durou aproximadamente 60 anos. Por isso ele é considerado um profeta maior. Isaías teve essa experiência, irmãos, que eu considero uma experiência singular. Talvez Moisés tenha tido essa experiência porque Deus falava com ele face a face. Isaías vai ao templo, ao ano em que o rei Uzias morreu. Ele estava triste, porque ele andou ao lado do rei Uzias por bastante tempo. E então, indo ao templo, não é? Foi orar, foi falar com Deus, foi expressar a tristeza do seu coração. E ali o Senhor então dá esta experiência. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quero dizer para os irmãos que um homem que é chamado, uma pessoa que é chamada para o ministério, ele passa por algumas facetas na vida. Primeiro, ele tem que ser chamado. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que ter um chamado. Pode até se apresentar, mas se Deus não o chamar, não vai fluir um ministério profícuo. Tem que ter um chamado. Quando Deus chama a pessoa, Ele dá uma missão. Deus jamais chama uma pessoa para passar férias no Caribe. Isso não vai acontecer. Se vai para o Caribe, vai cumprir uma missão lá no Caribe. Uma missão. Para cumprir essa missão, a pessoa, o homem, tem que entregar a sua vida. Não tem jeito. Se você não entregar a sua vida para cumprir a missão, você não vai cumprir a missão. Vai passar no seu ministério por provações. E também vai colher resultados. É gratificante? É gratificante. Isaías, irmãos, passou por esta experiência. Ele vê o Senhor, ele reconhece que é pecador, ele reconhece que aquele ambiente que se formou diante dele era um ambiente santo. A santidade estava sendo jogada no meio daquele templo, irmãos, de uma maneira inacreditável. E Isaías se sentiu pecador. Ele era pecador, tinha lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Então ele se sentiu uma pessoa insignificante e achou que ia morrer, porque a crença naquela época era de que quem via o Senhor ia morrer. Morria logo depois. Tinha o privilégio, mas o Senhor também já o chamava. Então, a expressão de Isaías, ai de mim, é porque ele já deu ali vou morrer, estou vendo, estou tendo a visão mais maravilhosa do mundo, mas vou morrer. E se sentia, como é que se diz? Não tinha direito de estar ali, se sentia impuro. Mas o Senhor, na sua misericórdia, manda um serafim que tira uma brasa viva do altar e toca na boca de Isaías. O Senhor toca na boca, ou o Senhor toca nos nossos
locais onde nós temos as nossas fraquezas. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai servir ao Senhor, vai com as suas fraquezas, mas o Senhor vai fortalecer, como fortalece a Isaías neste momento. Eis que isto tocou a tua boca, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, irmãos, Isaías tem uma transformação naquele local. Isaías vai participar agora de algo, ele vai entrar, sabe aonde, irmãos? Na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Isaías vai participar. Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 12. Quando aceitamos o chamado de Deus, nós não sabemos para onde vamos. Isaías falou assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Não perguntou para onde, não perguntou o que ia fazer, não perguntou como é que ia ser. Isaías simplesmente se colocou à disposição para servir. O homem, a mulher de Deus, tem que se colocar à disposição. E Deus vai dizer assim: você vai para lá, agora você vai para cá. Mas, Senhor, ali faz muito calor. Eu quero saber, você vai, é lá que eu quero você. A irmã Jadália é um irmão que é pastor, quase contemporâneo lá no Seminário do Sul. E ele foi designado por Deus para ir para o Mato Grosso. Mato Grosso, o irmão que veio de Corumbá, foi lá para o Mato Grosso, para uma cidade chamada Rio Brilhante, se não me engano, Rio Brilhante. Irmãos, aquele era o fim do mundo. Eu não fui, né? Depois do fim do mundo, eu não fui, a Jadália foi. Naquela época, eu não tinha o privilégio de namorar com a Jadália. Ele foi, ela foi mais um colega do seminário. Chegou lá, irmãos, a Jadália me contando, era uma poeira, não tinha asfalto, não tinha luz, não tinha nada. O banheiro era ao som das estrelas do céu, era um negócio sério, aquele local. Aí, o colega dele, do Gedeão, falou assim: olha, o senhor vai me desculpar, mas se ele me mandar para cá, eu não venho não. Não venho não. Bom, ele não foi, não sei, Deus deu um ministério para ele, certamente ele deve ter clamado muito a Deus para não ir para aquele lugar. Mas o desafio que o irmão da Jadália aceitou, irmãos, foi um desafio maravilhoso. Ele foi para um lugar que ele não sabia, ele não conhecia nada, não conhecia costume, não conhecia nada. Isaías, irmãos, quando se apresenta, ele também não está sabendo de nada. Nós fomos para o ministério, nosso primeiro ministério em Valença, Igreja Batista João Dias, uma igreja pequena. Chegando lá, como é que vai ser? Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer aqui? Não sei, não sabia de nada. Mas Isaías faz uma pergunta para Deus aqui. Deus dá a missão, e Isaías pergunta assim: até quando? Até quando? E eu perguntei para Deus: Senhor, até quando vamos ficar aqui? Conversei com a Jadália, falei: vamos fazer o seguinte, a gente vai, vamos aceitar o desafio, vamos lá para Valença. Ficamos lá uns 2 anos, uns 2 aninhos, colocamos a igreja, não é, dentro de um aspecto, depois passamos o ministério para um pastor mais jovem e tal. 2 anos que nós estávamos pensando em ficar. Ficamos 12 anos. 12 anos, irmãos. Porque Deus falou assim: quem disse que você vai ficar só 2 anos? Não, vocês vão ficar aí muito tempo. O ministério de Isaías foi 60 anos. O ministério do pastor é 45. Está chegando, é mais 15 anos.
o irmão vai ser um pastor maior, né? Profeta maior, pastor maior. Então, irmãos, dentro dessa questão de missão, nós não temos nenhum planejamento, a não ser o planejamento que Deus faz para nós. Ele é que diz, você vai fazer assim, você vai falar isso. Olhei para a igreja, quando assumi o ministério lá, falei assim, da onde é que eu vou arrumar tantas mensagens? Todo domingo, toda quarta-feira, 2 vezes por domingo. Como? Irmãos, Deus sustenta a nossa mente, porque é Ele que fala, é Ele que diz, abre a minha palavra, vai estar lá, você vai falar o que eu quero. E todo dia, todo domingo, toda quarta-feira, estávamos lá. A Jadara lembra bem, eu fazia as mensagens, irmãos, eu escrevia nas agendas. A cada domingo eu escrevia nas agendas. Eu tenho 10, 15 agendas desses anos passados, em que as minhas mensagens todas estão ali. Depois, com o passar do tempo, nós vamos relaxando um pouquinho sobre a escrita, né? Deus vai colocando palavras mais firmes na nossa mente. Mas, no princípio, nós tínhamos que escrever tudo, para não esquecer o que nós íamos falar. Isaías, irmão, certamente, ele não escreveu nada, mas deve ter escrevido o seu livro aqui, não se sabe se foi ele que escreveu esse livro, né, chamado Isaías, mas nós temos certeza de uma coisa, irmãos, Deus sustentou esse homem em todo o tempo do seu ministério. Não houve um momento, e não há um momento na vida de um obreiro, ou de uma obreira, que Deus não esteja sustentando. É assim conosco, irmãos. O apóstolo Paulo fala que se você almeja o episcopado, grande e boa coisa almeja, mas o bispo tem que ser isso. E principalmente, o bispo tem que ser o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem que ser completamente dependente de Deus. Não dá para você fazer aquilo que você quer, não dá para você fazer aquilo que você pensa da sua cabeça, não dá. É Deus que vai mandar a palavra para você. A missão de Isaías, pregar a palavra de Deus. Vai e fala a este povo, ouvi, não entendeis, vede, não percebeis, tornem insensíveis. Tá? Então Isaías se dispôs a falar aquilo que Deus colocava para ele falar. Uma outra coisa que o homem de Deus tem que aceitar no seu ministério são as provações. Não há ministério sem provação. Não há ministério sem dificuldade. Não há ministério sem tristeza. Não há ministério sem sofrimento. Não há, irmãos, não há. O nosso exemplo maior de ministério é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tinha momentos alegres e tinha momentos também tristes. A palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Olha só que ministério maravilhoso é esse. Às vezes, em um dia, você tem que chorar com alguém que está chorando, e no outro momento, no mesmo dia, você tem que se alegrar. Com essa volubilidade, irmão, no coração do pastor, no coração da pastora, no coração daquele que exerce o ministério. Só o Espírito Santo de Deus, irmãos, para colocar essas coisas fluindo e trazendo edificação na vida, tanto daquele que serve, como na vida daquele a quem ele está servindo. A missão de Isaías era pregar o Evangelho, a missão de Isaías era pregar a palavra de Deus. A duração do ministério de Isaías, como dissemos aqui, é aproximadamente 60 anos.
as provações porque ele passou, porque ele teve que enfrentar líderes, teve que enfrentar reis para pregar a palavra de Deus. E quando eu penso em provação de ministério, nós lembramos logo do apóstolo Paulo. Não tem como não lembrar desse homem que teve um chamado especial, teve um ministério especial, teve um ministério glorioso, mas ele traz para as igrejas, nas suas cartas, o como ele servia e como as pessoas duvidavam que ele era apóstolo e como ele colocava as suas credenciais como apóstolo. E nós vamos ver, irmãos, isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, quando o apóstolo Paulo, a partir do versículo 24, ele vai trazer para nós o inventário do seu ministério. Então vamos ver o que é que o apóstolo Paulo, ele diz para nós. A partir do verso 24, diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 5 quarentenas. 40 açoites menos 1. Então ele recebeu 39. Era por conta que não colocava, era por conta da misericórdia do camarada que dava o chicote. Fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos no rio, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos, trabalhei arduamente muitas vezes sem dormir, passei fome, passei sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, além disso enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Por isso que lá em Filipenses ele vai falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu tentei, irmãos, me enquadrar aqui nesse inventário do apóstolo Paulo. Eu confesso que eu não consegui, não. No máximo, irmãos, talvez tenhamos passado nesses 22 anos de ministério, perigo na estrada, mas mesmo assim, Deus, foram 22 anos andando na estrada, eu furei o pneu 2 vezes no trajeto, 2 vezes, eu furei não, porque eu não furo o pneu do carro furou 2 vezes. Uma vez nós fomos trabalhar em Poços de Caldas, eu e a Gedália. Primeiro fomos com as crianças, depois fomos sozinhos, eu e a irmã Gedália. Poços de Caldas, uma cidade chamada Cabo Verde, lá em Minas Gerais. E nós fomos, 10 horas de carro, graças a Deus. Se fosse no tempo de Paulo, ia passar um mês viajando, não é? 10 horas de carro, fomos, tal. Fizemos o trabalho, graças a Deus houve bastante conversão naquela noite, e era domingo à noite, e nós íamos trabalhar na segunda-feira a gente trabalhava. Aí, acabou o culto, viemos, nos preparar para ir embora. A irmã nos pega pelo braço, uma irmã vice-moderadora, fala assim: não, vocês vão jantar com a gente. Não, irmão, nós temos que ir por... Não, já preparei o jantar. Mineiro, irmão, vai recusar convite de mineiro para comer? Irmão? Não dá. Aí fomos, tá bom, irmão, vamos comer lá, fazer uma boquinha. A irmã, quando chegou lá, a irmã tinha preparado uma mesa com, vou dizer que iguarias, era salada, era carne de porco, era carne de boi, era frango com quiabo, era não sei o que, muita coisa, bife. Aí comemos. Conclusão, irmão, saímos de lá 10h30 da noite, lá perto de Poços de Caldas, 10 horas de viagem até o Rio de Janeiro, e para trabalhar 8 horas da manhã no dia seguinte. Aí eu falei assim: bom, vamos sair, Gedália, vamos fazer o seguinte, você dorme, logo agora no começo, você vai dormindo, porque eu vou precisar de você 5 horas da manhã.
é quando o sono bate. Enquanto você está fazendo as curvas ali e tal, você não dorme. Quando você chega na Baixada, né, chega naquela Baixada Paulista, para o Rio de Janeiro, aí tá. Nesse caminho, irmãos, aconteceu uma coisa impressionante. Eu vinha meio torporizado, não é, com a noite de Jedi, realmente estava dormindo. Caiu uma névoa, irmão, na estrada, um negócio impressionante. E andando, de repente eu vi assim um monte de coisas brilhavam. Acordei, Jedi, acorda. Tem um negócio esquisito aí na frente. Está parecendo ET, né? Lá em Minas tem essa história de ET, né? Parece um monte de ET lá, que não. O que será aquilo? Aí a neblina não deixava ver direito, mas brilhava. O farol do carro batia, piscava para lá, para lá. Será que é uma nave espacial? Aí fui chegando perto devagarzinho, fui chegando e tal. Sabe o que era, irmão? Vaca. Um monte de vaca na estrada. Vacas, vaca, um rebanho de mais de 30 vacas deitadas, comendo capim, vacas. Agora imagine se eu viesse correndo e atropelar um monte de vaca. Então, se há perigo nas estradas, irmãos, Deus realmente sustenta. Eu imagino o pastor Washington, daqui para lá, Macaé, vai e volta, não é? Nessa estrada maluca, né? Porque tem muita gente maluca na beira da estrada aí, não é? É perigo? Tem, a gente corre perigo no ministério, mas Deus está sustentando. Deus está protegendo. Então o apóstolo Paulo tinha essa convicção de que Deus estava na sua vida, irmãos, cuidando dele de uma maneira impressionante. E por fim, irmãos, nós vamos ver que o ministério pastoral traz coisas boas também. Traz coisas ruins, mas traz coisas boas. E os resultados que Deus coloca para nós, irmãos, como pastor, como obreiro, não é? Esses resultados são gratificantes. Creio que o pastor Washington tenha isso no seu coração, a irmã Rosilane, não é? Os pastores que estão aqui, como é gratificante nós vermos os resultados do trabalho, não é isso? E o apóstolo Paulo, irmãos, se nós fôssemos comparar hoje, pastor, me dá licença de falar isso, se fôssemos comparar a igreja de Sião com alguma igreja do apóstolo Paulo lá naquela época, eu compararia com a igreja de Filipenses. Compararia com a igreja de Filipenses. Os irmãos são os filipenses, não é? Porque Paulo, ele se alegrou muito com aquela igreja. Foi a igreja que mais trouxe alegria para o apóstolo Paulo. Tanto na questão do progresso na fé, como na questão da comunhão uns com os outros. E o apóstolo Paulo ficou muito satisfeito. E, usando as palavras do apóstolo Paulo, irmãos, certamente o pastor Washington diria: continuem preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Não é isso que nós devemos dar como resposta ao ministério do pastor? Preservar a palavra de vida. Preservar, irmãos, a fé. Vamos, daqui a 40 anos, o pastor vem aqui de novo, né? Daqui a 40 anos, o irmão vai olhar para a igreja e vai falar: não corri em vão, não trabalhei em vão, o meu esforço não foi inútil. O apóstolo Paulo se regozijava porque ele dizia que algumas igrejas eram as cartas vivas do seu ministério. Igreja Batista Sião, nós somos as cartas vivas do ministério do pastor Washington. E quando você sai daqui, você é uma das frases desta carta. Você é uma das palavras desta carta.
em que o pastor Washington exerce o ministério. Qual é a sua gratificação, pastor? Qual é a nossa gratificação, irmãos, quando estamos no ministério, ou quando concluímos o ministério? É o senso do dever cumprido. É o senso do dever cumprido. O homem de Deus, ele olha para o seu ministério e tem que ter este senso do dever cumprido. E vai ter a alegria de ouvir a seguinte frase de Jesus: bem está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe a igreja. Muito obrigado, irmãos. Glórias a Deus por isso.